2 Coríntios capítulo 5, leiamos a palavra de Deus. Eu ainda estou um pouco rouco devido ao retiro que nós tivemos, mas glória a Deus, firmes no propósito com Deus. 2 Coríntios 5, sabemos que se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna, nos céus. Por isso neste tabernáculo gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Aleluia. Se todavia formos encontrados vestidos e não nus, pois na verdade os que estamos neste tabernáculo gememos angustiados, não por queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, outorgando-nos o penhor do Espírito. Temos, portanto, sempre bom ânimo. Vale a pena ler de novo, não é? Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé, não pelo que vemos. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. É por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. E assim, conhecendo o temor do Senhor, persuadimos os homens e somos cabalmente conhecidos por Deus. E espero que também a vossa consciência nos reconheça. Não nos recomendamos novamente a vós outros, pelo contrário, damos-vos ensejo de vos gloriardes por nossa causa, para que tenhais o que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. Porque se enlouquecemos, é para Deus. Se conservamos o juízo, é para vós outros. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. Se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Capítulo 5 de 2 Coríntios, superando as tribulações, olhando para a eternidade. A Bíblia nos chama sempre a olhar para a vida eterna, a não viver apenas olhando para as coisas naturais, visíveis, terrenas. No Novo Testamento, um autor diz que 50 vezes nós somos exortados a nos preparar para a volta de Jesus. Eclesiastes 3:11 diz que Deus colocou no coração do homem a eternidade. Ou seja, há um instinto de Deus em todo ser humano, que mostra para as pessoas que existe vida pós-morte, que existe prestação de contas pós-vida, ou pós-morte, que existe vida eterna. Deus plantou isso. Por isso todas as religiões
com raríssimas exceções, creem numa eternidade. A certeza da vida eterna é uma das verdades, ou talvez seja a verdade mais consoladora para a fé cristã. Temos olhado para 2 Coríntios, percebendo o que nós aprendemos para superar as tribulações da vida. Capítulo 5, olhar para a eternidade. A vida eterna é uma inspiração, um encorajamento para nós, diante das batalhas que nós teremos na vida. O apóstolo Paulo chega a dizer, pelo Espírito Santo, que se a nossa esperança é em Cristo, ele está falando de vida cristã, se nós esperarmos em Cristo apenas para essa terra, somos os mais infelizes dos homens, os mais miseráveis dos homens. Quando tiramos os olhos da eternidade, mesmo a gente buscando a palavra, uma vida de oração, se a nossa visão e o coração não estiverem na eternidade, vamos ficando infelizes, tristes, não temos a plenitude de Deus, não temos a plenitude da alegria, porque o que nos inspira certamente é a vida eterna. Hebreus capítulo 11, falando sobre os heróis da fé, fala que eram homens que o mundo não é digno deles, que a pátria deles não era aqui, que eles almejavam uma pátria superior, eram peregrinos e forasteiros. Esse é o estilo de vida de quem ama Jesus. Quanto mais cheio do Espírito Santo, querido, você vai se desapegar da terra. Você pode ser tocado, você pode ter experiência, mas ser cheio do Espírito Santo nos faz olhar para a eternidade, porque é a vida verdadeira, ele é o Espírito da verdade. Ele não vai te convencer a amar o mundo, a amar as coisas dessa terra, a se matar aqui na terra por causa dos bens materiais, ou ficar frustrado porque você não alcançou algo nessa terra. Nossa herança está nos céus. Moisés trocou os tesouros do Egito, não foi por causa da glória de Deus não, diz lá porque ele amou o opróbrio de Cristo, ele preferiu sofrer a vergonha consequente de andar em Deus, ele se alegrou pelas dores. Amado, Deus vai nos levar a olhar para o sofrimento com uma nova ótica, com um novo olhar, não apenas como possibilidade, mas como privilégio. Sofrer por amor a Jesus, ser criticado por amor a Jesus, perseguido por amor a Jesus, não por mau exemplo, ou por queremos fazer as coisas do nosso jeito e achamos que as pessoas precisam concordar com a gente. Olhar para a eternidade, pelo menos, traz 3 consequências para nós, que eu quero resumir nessa manhã. Em primeiro lugar, nós superamos as tribulações olhando para a eternidade, porque olhar para a eternidade me faz me alegrar com os valores eternos, traz uma alegria com aquilo que Deus está preparando para mim, uma alegria não no que eu vejo, toco ou tenho aqui na terra. Olhar para a eternidade me traz uma alegria nas coisas que estão por vir, uma alegria porque eu estarei com o Senhor, uma alegria porque eu estarei com os que são do Senhor eternamente, uma alegria porque o meu corpo mortal, falho, cansado, vai ser revestido da imortalidade. Eu começo a me alegrar com os céus. Amém. Colossenses 3, pensai nas coisas do alto, buscai as coisas do alto. Os discípulos expulsaram o demônio, curaram enfermos. Como é bom a gente fazer a obra de Deus, não é verdade? A gente se alegra, e Jesus fala para eles, se alegrem antes, porque o nome de vocês está no livro da vida. Todos nós precisávamos acordar felizes, porque o nosso nome está no livro da vida. Então, olhar para a eternidade me faz me alegrar com os valores do céu. Um lugar, Paulo fala a partir do versículo 1, capítulo 5, ele já começa dizendo isso. Olha, a nossa casa terrestre, quando ela se desfizer, nós temos um edifício, casa não feita por mãos. Nós vamos ter um corpo revestido da glória de Deus, nós vamos ver Jesus como Ele é, nós seremos cheios da sua glória eternamente, nós não teremos as dores, as lágrimas, as aflições. Versículo 2 fala, nesse tabernáculo nós gememos. Por que a gente geme? Porque a gente aspira ser revestido da habitação celestial. Creio que foi C.S. Lewis que disse que cada angústia que nós vivemos na terra, mal-estar, desânimo, nos lembra que nós não nascemos para este mundo, nós nascemos para a eternidade. Você e eu nunca seremos felizes e alegres todos os dias e todos os momentos, nem poderíamos, por muitas razões. Uma delas é porque a gente vê o pecado, a iniquidade e as pessoas se apostatando da fé constantemente, e nós não podemos ver isso e ficar
indiferentes. Outra razão é porque o mundo que estamos é um mundo imperfeito, contaminado pelo pecado. E até biologicamente falando, nosso corpo não resistiria a 7 dias por semana, todos os dias extremamente feliz. Isso traria alguns tipos de problemas até em nível orgânico. Nosso organismo precisa de repouso, nosso organismo precisa relaxar. Então, amado, não espere ser plenamente feliz o tempo todo na terra. Você vai ter a alegria do céu no teu coração enquanto passa pelas dificuldades da terra. Ou seja, aflito com uma situação, com uma tribulação, com uma dor, mas alegre porque os seus olhos estão na eternidade. Em segundo lugar, olhar para a eternidade me faz valorizar a comunhão com o Espírito Santo. Versículo 5, e Paulo fala isso também em Efésios, ele fala que o próprio Deus nos preparou para isto. Deus te preparou para a eternidade, queridos. E ele fala, outorgando-nos o penhor do Espírito. Que é o penhor? Penhor é uma garantia. A pessoa deixa algo como uma garantia de que ele vai retornar. Jesus deixou o Espírito Santo em nós como garantia que ele vai voltar para resgatar a sua propriedade. E se eu estou com os olhos da eternidade, eu vou valorizar a intimidade com o Espírito Santo. Porque ele me ensina, ele me corrige, ele me consola, ele me prepara para a eternidade. Ele me dá a convicção de que Jesus vai voltar. Quanto mais cheio do Espírito Santo, querido, mais você vai ter certeza da volta de Jesus, e vai amar a volta de Jesus, e vai apressar a volta de Jesus. Por que será que a igreja moderna não fala muito da volta de Jesus? Porque está apegada à terra. Porque trocaram os valores eternos pelos valores terrenos. Você vê nas orações, a maioria das pessoas oram por coisas materiais, ou por bênçãos para aliviar suas dores. Nós temos que orar para que o reino de Deus venha para a terra, buscar em primeiro lugar o teu reino e a sua justiça. O reino de Deus, a vontade de Deus. As nossas orações precisam ser centralizadas na salvação das pessoas, na salvação das nações, na nossa vida cheia do Espírito Santo, na santidade da nossa vida, na transformação, renovação diária do nosso coração para nos parecermos com Jesus. Essa tem que ser a oração guiada pelo Espírito Santo, porque são valores bíblicos. Orar não é manipular Deus para fazer a nossa vontade. Orar não é convencer Deus a fazer o que a gente quer. Como temos escutado isso? Ouvimos isso quarta-feira. A vontade de Deus não é a sua, e às vezes você tenta se convencer disso. Mas o Espírito Santo nos ensina a verdade, o Espírito Santo. Agora, ser tocado ou ser crente não significa estar sendo guiado pelo Espírito Santo. Esse é um engano. Há pessoas que, eu sou crente, eu li a Bíblia, Deus falou comigo, Deus me usou, então tudo que vem ao meu coração é do Espírito Santo. Não é não, querido. Não é não, pode ser do diabo. É do diabo. Ah, mas é tão bom, me faz bem. O diabo, ele é enganador, ele se faz de anjo de luz. Como eu sei o que é do Espírito Santo? Está alinhado com a palavra, está alinhado com a verdade, está debaixo do conselho de pessoas de Deus que nos ajudam a andar na realidade e não na fantasia. Está debaixo da confirmação dos princípios e valores de Deus. Então, nós precisamos ter comunhão íntima com o Espírito Santo. Quanto mais eu penso que eu estou indo para a eternidade, eu vou ser amigo do Espírito Santo, porque ele é o meu melhor amigo, ele vai me preparar, ele vai me ensinar, eu não vou ficar sendo guiado pelo meu próprio coração. O Espírito Santo foi dado, foi enviado, ele habita em nós, ele nos ensina, mas nós precisamos nos sujeitar a ele. Nós precisamos semear no Espírito, no nosso Espírito, para que o fruto do Espírito Santo se manifeste na nossa vida. Então não adianta você fazer uma oração e não ter uma vida que semeia no Espírito. A Bíblia fala que o que você semeia na carne, colherá destruição. Mas os que semeiam no Espírito, o que diz em Gálatas? Colherá para a vida eterna. Olha, não lembrava disso. Você quer construir na terra? Lógico que nós podemos construir, devemos trabalhar na terra. Mas Paulo, capítulo 5, ele mostra claramente que os nossos valores estão no céu. Em terceiro e último lugar, nós superamos as tribulações olhando para a eternidade, porque quando olhamos para a eternidade, nós vamos querer exercer bem o ministério que Deus nos deu na terra. Nós vamos querer servir a Deus na terra. Você ama a eternidade?
que você tem feito para Jesus? Você tem ministério? Você tem algo que te faz orar continuamente? Ministério não é um lugar que você visita quando você tem vontade. Eu fui lá um dia, lá no projeto. Isso não é ministério, querido. Isso é uma visita. Pode ir, é bênção. Mas ministério, vocação, você ora por aquilo, você chora por aquilo, você pensa naquilo. Você se dedica, você se compromete. Você ouve Deus acerca daquilo. Você coopera com outros. Mas eu não sei o meu ministério, então eu não vou fazer nada. Não, enquanto você não sabe o específico, você serve no geral. Você coopera com os que estão fazendo e que sabem que estão fazendo. Você vai lá servir. Como Davi, que carregava queijo para os irmãos que estavam na guerra. E até que um dia ele ouviu: quem está falando é um gigante. Eu vou contra esse gigante. Ele não vai ficar falando, não. Uma hora Deus vai te mostrar o seu gigante que você vai derrubar. Enquanto você não mata o gigante, leva queijo para quem está trabalhando. Serve os que estão à frente. Às vezes seu ministério é servir, e isso é um ministério maravilhoso. Jesus diz: maior é o que serve. E isso todos podem fazer, em qualquer lugar que você estiver. Vá para a rua, visite pessoas, ore pelas pessoas. Todos nós temos uma utilidade para o reino, mas nós precisamos ver isso. Versículo 9, Paulo diz o seguinte, o texto todo está falando disso: é por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis. Nós somos salvos pela graça, mas nós nos esforçamos para fazer o ministério, ainda que seja a graça de Deus em nós, mas há um esforço, há uma dedicação. A Bíblia diz para a gente amar a Deus com toda a nossa força, desgaste de energia. Precisamos trabalhar para Jesus e chegar no final do dia cansado. Olha, foi uma bênção, mas estou cansado. Alguns dizem: trabalhar para Jesus não cansa. Quem fala isso é porque não trabalhou tanto ainda. Cansa. Jesus dormia, tá, irmão? Ele dormia até no meio do barco, na tempestade. Tem gente que não consegue dormir porque a ansiedade, às vezes pode ser até uma guerra espiritual, mas Deus quer nos dar um sono abençoado. Em paz eu me deito e logo pego no sono, porque o Senhor me faz repousar seguro. É a bênção para os filhos, ainda que tenham dias maus. O apóstolo Pedro dormiu sabendo que no outro dia ele ia morrer. Você está preso, amanhã você morre. Tá bom, e dorme. O anjo tem trabalho de acordá-lo. Que maravilha, que sono bom, hein? O anjo carrega ele e ele não sabe se está dormindo ou se está acordado. O anjo com pressa manda ele calçar as sandálias. Amado, nós precisamos exercer bem o nosso ministério na terra, porque se eu olho para a eternidade, olhar para a eternidade não é se alienar da terra, não é dizer: está tendo guerra, que bom, Jesus está voltando, não vou nem estudar, Jesus está voltando, eu só quero saber de ficar em casa, e eu vou na igreja também. Não, amado, quem crê na volta de Jesus, apressa a volta de Jesus, e nós apressamos servindo, trabalhando, estudando, se preparando, se equipando. Enquanto ele não vem, a gente planta a árvore, porque se ele não voltar até o dia do nosso chamado para estar com ele, nós vamos colher frutos da árvore que nós plantamos. Amém. Essa é a frase de Lutero. Eu não sei quando Jesus vai voltar, então eu estou plantando árvores. Agora tem gente que fica paralisado, só pensa na eternidade, eu nem quero estudar mais. É engano seu. O apóstolo Paulo, sabendo que ia morrer, 2 Timóteo capítulo 4, ele escreve falando: traga livros, principalmente o pergaminho, porque quem está vivo está enchendo a cabeça de boas revelações de Deus, de instrução, está se preparando, porque toda oportunidade que aparecer, você está preparado. Pior coisa é quando a oportunidade chega e você não está preparado. Se prepare, querido, porque a oportunidade chega, a porta se abre. E aí, Paulo então mostra que nós vencemos a tribulação, esperando a eternidade, mas agradando a Deus e servindo aqui na terra. Ele fala: eu me esforço para agradar a Deus e agradar a vocês. Ou seja, servir a Deus é servir pessoas, é amar pessoas. Porque tem gente que acha que servir a Deus é: faço só para Deus, não quero saber de gente. Você não entendeu nada. A gente ama a Deus amando pessoas. A gente agrada a Deus abençoando pessoas, servindo pessoas. Se a igreja evangélica brasileira, nós entendêssemos mais isso, nós íamos ser instrumentos de Deus para uma manifestação maior do reino de Deus na nossa nação. A nossa nação, graças a Deus, hoje tem muita igreja evangélica, mas infelizmente tem pouca manifestação do reino de Deus na proporção do tamanho da igreja. Porque tem, e está aí. Nós não podemos ser dos pessimistas que diz:
nada de bom. Isso é pessimismo e é falta de visão. É a crise do Elias. Só ficou eu. Não tem só você não, querido. Tem 7 mil que não se dobram diante de Baal nessa nação. Agora, também falar que está tudo bom, a igreja está ótima, está grande, o estado do Rio de Janeiro lotado de igreja. Mas e a manifestação do reino? Tem, mas poderíamos ter mais se a consciência de servir, de sair de casa, de sair do Facebook, da internet, de ficar só no entretenimento, levasse a gente a se envolver com projetos do reino, a servir pessoas, a ir atrás dos mais carentes, servir de alguma forma, fazer algo para Deus, servir no ministério, servir uns aos outros em amor. Quem está com os olhos na eternidade, está servindo a Deus na terra com alegria, enquanto Jesus não volta. E isso nos faz superar tribulações, porque quando você ajuda os outros, você tira os olhos somente dos seus problemas e dificuldades. Liberta a gente do egoísmo, porque toda dor e sofrimento tende a nos levar a uma autopiedade e a um certo egoísmo. No céu você não vai evangelizar, sinto te dizer. Então se você quer evangelizar é para fazer aqui. No céu você não vai fazer missões. Não adianta você falar: quando eu chegar no céu, eu quero visitar todos os povos não alcançados que chegaram lá. Você pode até visitar, mas está tudo salvo. Não é missão. Então tem que fazer na terra. Paulo então ensina que o verdadeiro filho de Deus, ele tem um lar no céu, mas ele tem um ministério na terra. Tem algo para fazer. Enquanto a gente olhar para a eternidade, nós vamos estar superando as nossas dores e tribulações. E ele fala aí do ministério nosso, que é o ministério de todo crente, o ministério da reconciliação. Versículo 18 em diante, os irmãos depois meditem. Ele diz que nós temos o ministério da reconciliação. Nossa palavra é reconciliar as pessoas com Deus. E ele fala: e vocês se reconciliem com Deus. Perceberam isso? Versículo 20: pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Ele está falando para uma igreja. Não apenas nós anunciamos aos homens: se reconciliem com Deus, como nós que somos o Senhor, estamos constantemente nos reconciliando, renovando no processo de santificação. Senhor Jesus nos abençoe, possamos superar nossas lutas, sabendo que nós não somos dessa terra, mas olhando para a eternidade, para a glória do Senhor Jesus.